Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero dizer que sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à nossa aula aberta do Cursinho Vitoriano. Eu tenho algumas coisas para dizer antes da gente começar. Então, primeiramente, eu queria dizer que eu me chamo Lucas, eu sou um dos coordenadores do Cursinho Vitoriano. E para quem não sabe, o Cursinho Vitoriano é um cursinho gratuito, formado por estudantes e também por professores aqui da Unesp de São José do Rio Preto, e é um cursinho que oferece aulas gratuitas para alunos que não têm condições socioeconômicas para pagar um cursinho particular. Em segundo lugar, eu quero falar também que as inscrições e o processo seletivo para os alunos de 2021 do cursinho Vitoriano está aberto. Então, vocês que estão assistindo essa live, por favor, compartilhem o máximo possível, porque é um cursinho que contribui muito e ajuda muito, principalmente pessoas que não têm condições socioeconômicas. O processo seletivo está aberto, é só vocês acessarem o site www.cursinhovitoriano.com e lá vocês podem realizar a inscrição. Como eu disse, é um cursinho totalmente gratuito, vocês pagam apenas R$ 10 na taxa de inscrição. E aí eu peço que vocês contribuam divulgando o nosso cursinho. Quem quiser também pode seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, e lá vocês vão ter acesso a todas as informações do cursinho também. E qualquer dúvida pode perguntar para a gente por meio dessas redes sociais que a gente responde sobre o funcionamento do nosso cursinho, ok? Eu também quero agradecer aqui ao PACA, que é um grupo de extensão da Unesp, que cedeu a plataforma deles aqui, o canal deles do YouTube, para a gente fazer a live. A gente ia fazer pelo Vitoriano, mas deu um certo probleminha. Então a gente está fazendo por aqui, mas depois a gente vai disponibilizar no canal do Vitoriano essa aula gravada. E também quero agradecer aos alunos do cursinho 4D, que é um cursinho da ESPM, que eu dou aula, um cursinho preparatório para a ESPM, uma faculdade de São Paulo, e esses alunos eles também estão participando dessa aula aqui, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos e eu agradeço novamente a presença de vocês. Eu gostaria de saber aqui no chat, se vocês pudessem mandar, quem aqui é do Vitoriano, que tem uma galera que já tem aula comigo, quem aqui é do cursinho 4D e quem é de fora, se vocês pudessem escrever aqui no chat. Eu gostaria muito de saber, só para eu ter um parâmetro do pessoal que está assistindo. Ah, parece que o chat está desativado, a gente já vai ativar, ok? Aguardem só um minutinho que a gente já vai ativar. Enquanto isso, se vocês puderem divulgar o máximo possível essa aula também, é muito importante para a gente, e principalmente para quem quer prestar vestibular. Então, vocês podem enviar o link para quem vocês quiserem.
Bom, pessoal, vamos iniciar e enquanto isso o chat já vai sendo ativado e aí vocês podem responder as perguntas que eu vou fazendo, ok? Que eu vou fazer algumas perguntas durante a aula, então é importante a gente eu ter o feedback de vocês pelo chat. Pode compartilhar a tela. Bom, a nossa aula de hoje é sobre a pandemia de Covid-19. Eu acho que eu nem preciso explicar para vocês, né, o que isso significa. Nós estamos vivendo isso desde o início do ano. E a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre alguns aspectos relacionados ao coronavírus, mas aspectos mais biológicos. Então, a gente vai ver um pouco a estrutura desse vírus, a gente vai falar um pouco sobre vacina, a gente vai falar um pouco sobre epidemiologia, sobre termos que a gente comumente ouve na TV, em jornal, e às vezes a gente não sabe o significado. Então, a gente vai entender um pouco como que ocorre a infecção pelo coronavírus e como que o nosso sistema reage a essa infecção, nosso sistema imune. Então, a nossa aula vai ser basicamente isso. Então, eu vou dar um enfoque mais biológico, mas eu acredito que vai contribuir muito para vocês, principalmente em provas de vestibulares, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente, perdão, passou. Primeiro a gente tem que definir o que são vírus, né? Então, quando a gente fala de pandemia de Covid-19, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ela é causada por um vírus, pelo que a gente chama comumente de coronavírus. Mas aí a gente precisa entender o que são vírus e se eles são ou não considerados seres vivos. Então, vírus eles são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios que se replicam apenas dentro de uma célula hospedeira. O que isso significa? Significa que eles são parasitas intracelulares, porque eles migram para dentro da célula, então eles infectam células, então eles estão ali dentro das células, e eles só conseguem se replicar ali. Por isso que a gente chama de obrigatório, porque é obrigatório que ele esteja dentro de uma célula para ele conseguir se replicar. Se ele não estiver dentro de uma célula, se ele não estiver dentro de um organismo, ele não vai conseguir se replicar e ele não vai conseguir sobreviver, entre aspas. Então, por isso que a gente fala intracelular e obrigatório, porque é obrigatório que ele esteja ali dentro da célula para ele conseguir se replicar. A segunda característica dos vírus é que eles não apresentam metabolismo e nem organização celular. Então, eles não têm reações metabólicas e eles não são formados por células. Então, eles possuem até proteínas que a gente vai ver, mas essas proteínas elas não formam organelas e elas não constituem uma célula, que é uma unidade compartimentalizada, né? Se vocês lembrarem o conceito de célula. A terceira característica de um vírus é que eles sofrem processos evolutivos e sofrem mutações. Então, o que a gente chama de coronavírus é um exemplo de vírus que sofreu um processo evolutivo e sofreu mutação. A gente vai ver um pouco da história dos coronavírus durante essa aula e a gente vai ver que eles sofrem sim processos evolutivos. Se a gente pensa no vírus da gripe, por exemplo, que é um vírus que todo ano a gente tem que tomar vacina, se a gente toma vacina ano a ano, é porque esse vírus sofre muita mutação e ele também sofre processo evolutivo ano a ano, ok? A quarta característica é que os vírus eles são constituídos por material genético, e aí a gente lembra que é DNA ou RNA, e esse material genético ele é envolto por proteínas. E o conjunto dessas proteínas que envolve o material genético a gente chama de capsídeo. Então, essa é uma estrutura de um vírus. Eu vou mostrar para vocês já no próximo slide como que é um capsídeo. Mas ele é caracterizado por um material genético, DNA ou RNA,
envolto por um conjunto de proteínas que a gente chama de capsídeo. Isso todos os vírus têm. Só que alguns vírus, além de apresentar esse capsídeo, ele também apresenta o que a gente chama de um envelope viral. E isso não acontece com todos os vírus, acontece apenas com alguns. E o que seria esse envelope? É um conjunto de glicoproteínas que envolvem esse capsídeo e dá uma proteção extra para esse vírus e auxilia esse vírus a entrar na célula hospedeira. Aí vocês devem se perguntar, tá, como assim auxilia ele a entrar na célula hospedeira? Lembrem que o vírus, ele precisa infectar uma célula nossa para ele conseguir se reproduzir. Então, esse envelope, ele auxilia o vírus a infectar essa célula hospedeira. Vírus que não possuem envelope também conseguem infectar uma célula hospedeira, mas esse envelope, ele auxilia nesse processo, ok? Eu só quero avisar vocês que tá parecendo que ocorreu um erro na questão do chat, mas a gente está tentando resolver esse erro para que vocês possam comentar, ok? Senão a aula fica muito só eu falando. Mas vamos lá, então. Então, aqui eu coloquei alguns tipos de vírus para a gente conseguir entender a diferença entre eles. Então, se a gente olha aqui, ó, por exemplo, a gente tem um RNA, e ele está envolto por diversos conjuntos de proteínas. Então, é aquilo que eu falei, é um material genético, que pode ser RNA ou DNA, envolto por proteínas que a gente chama de capsídeo, ok? E, em alguns casos, esses vírus, ele também tem um material genético envolto por um capsídeo, tem uma camada extra de glicoproteína e de outras proteínas que a gente chama de envelope viral, ok? Então, os vírus que não têm capsídeo, a gente chama de vírus não envelopados. Os vírus que têm capsídeo, a gente chama de vírus envelopados. E aqui nessa imagem, a gente pode ver os diferentes tipos de vírus. Como eu disse para vocês, eles podem ser de RNA ou vírus de DNA. Eles podem ter ou um tipo de material genético ou outro. Aqui, por exemplo, é o vírus da poliomielite, que é um vírus de RNA. Aqui é um vírus do mosaico do tabaco, que é uma doença causada em plantas, que é um vírus de RNA. Então, esse vírus aqui, ele infecta plantas. Aqui é um bacteriófago, que é um vírus de DNA. O bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. Aqui a gente tem um exemplo do vírus da gripe, um influenza vírus. E aqui a gente tem um exemplo do HIV, que é o vírus que causa a AIDS, ok? Então a gente pode ver a diferença desses vírus. Se a gente olha para eles, a gente consegue ver, olha, tem uma morfologia de um jeito, tem um formato, o outro tem outro formato diferente. Então a gente pode ver que o formato deles também varia muito. E aí, como eu coloquei aqui para vocês, quando a gente pensa em RNA, em DNA, a gente pensa no quê? No DNA, que é aquela dupla hélice, né? Que é uma dupla fita. E quando a gente pensa no RNA, que a gente aprendeu lá no ensino médio ou no cursinho, a gente pensa no RNA, que é uma simples fita. Mas os vírus, eles podem ter RNA simples fita, RNA dupla fita, eles podem ser de DNA fita dupla, de DNA fita simples. Então, vai muito além, o material genético dos vírus vai muito além daquilo que a gente tradicionalmente conhece, daquilo que a gente aprende, né? Então, é bem diferente do que a gente vê comumente nas nossas aulas de DNA e RNA, tá bom? E aí, a pergunta que eu queria colocar para vocês é a seguinte: se os vírus eles são ou não são considerados seres vivos? E essas são as 5 características principais que definem um ser vivo. Então, o ser vivo ele é definido por quê? Todo ser vivo é constituído de uma célula, então ele tem uma organização celular. Todo ser vivo tem um material genético, RNA ou DNA. Todo ser vivo ele tem metabolismo próprio. Todo ser vivo ele se reproduz, seja essa reprodução assexuada ou sexuada, tá? Não necessariamente reprodução vai ser sexuada. E todo ser vivo sofre processo evolutivo, ou seja, a evolução rege os seres vivos. Então, essas são as 5 características principais que nós, cientistas biólogos, utilizamos para definir o que é um ser vivo ou não. E aí, quando a gente pensa nos vírus, a gente percebe que algumas dessas os vírus se enquadram, outras não. Como, por exemplo,
O vírus, ele não tem célula, só que o vírus, ele tem material genético, DNA e RNA. Então, se a gente pensa em célula, a gente fala, tá, beleza, vírus não é ser vivo, porque ele não tem célula. Só que a gente pensa, poxa, ele tem DNA e RNA. Só que o vírus não tem metabolismo próprio, um vírus não sofre, ele não consegue se reproduzir fora da célula, ele só se reproduz dentro de uma célula de um hospedeiro, porém, ele sofre processos evolutivos, então o vírus evolui, como o exemplo do coronavírus e do vírus da gripe. Então, a questão que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês acham que eles são considerados como seres vivos ou não? O chat já deu certo e parece que já está disponível. Então, vocês podem comentar aí que eu vou visualizar aqui, ok? Acho que ninguém comentou nada até agora, né? Vamos, galera, pode participar, podem comentar aí. Lembrem sempre que, tipo, essas 5 características são as principais características que definem o ser vivo, mas os vírus, eles se enquadram apenas em algumas e não em todas. Então, o que vocês acham? Que ele é ser vivo ou não? Tem uma galera que está falando que não apareceu o chat. Então, tudo bem, eu vou continuar aqui. E aí, se aparecer aí, a gente vai conversando um pouquinho, ok? Tá. Então, vamos lá. Isso é uma grande dúvida até hoje para os cientistas. A maioria dos cientistas colocam os vírus como não seres vivos. Então, eles não são seres vivos porque eles não atendem todas essas características aqui. Então, ó, ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, ele não sofre processo de reprodução, ele não se reproduz, então eles não são seres vivos. Só que o que acontece é que quando o vírus infecta uma célula, então lá dentro da célula, ele consegue se reproduzir e ele assume características de ser vivo. Então, alguns cientistas acreditam que os vírus, quando está fora da célula hospedeira, não são ser vivos, mas quando eles estão dentro da célula hospedeira, eles assumem essa característica de ser vivo. Mas o consenso até hoje, existe essa discussão até hoje, mas o consenso principal é que eles não são seres vivos. Mas essa discussão, ela existe há muito tempo e ainda não chegaram numa definição absoluta, ok? Ó, pessoal, estão me falando aqui para vocês atualizarem o YouTube. Eu vou esperar um minutinho, então, para vocês atualizarem, que parece que aí o chat vai estar disponível. Tem uma galera falando que já apareceu o chat. Se aparecer, mandem um oi aí no chat, só para a gente ver. Ok, deu certo. A Isa está comentando que deu certo, o Vitor Hugo também. São professores do Vitoriana, sejam bem-vindos vocês também, ok? Então, parece que deu certo. Então vamos seguir com a aula. Não esqueçam de atualizar, que aí eu vou conseguir ver os comentários de vocês. E agora a gente já vai para a primeira perguntinha que eu tinha feito. Eu fiz alguns desafios ao longo dessa aula, e aí só para a gente discutir. E vocês vão ganhar alguns prêmios se vocês acertarem. A primeira pessoa que comentar e acertar a pergunta vai ganhar alguns prêmios hipotéticos, ok? Então, o primeiro desafio é esse. Qual é a diferença entre coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19? E aí, quem acertar vai ganhar um fardo da cerveja Corona. Alguém
Vocês podem comentar, tá? Vocês devem comentar. Qual vocês acham que é a diferença entre esses três termos? Coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19. Olha, a Madu falou aqui, só muda o nome? Não, esse que é o problema. A gente acha que é exatamente a mesma coisa, mas não é. É parecido, mas não é. O Nicolas falou, coronavírus é um nome. O Iago falou que vírus é o nome da infecção. Vamos lá, tá todo mundo assim, não estão num pensamento errado, mas ainda não está 100% correto. A Issa falou que SARS-CoV-2 é um nome científico. Tá certo, já diferenciou. E Covid-19? O que seria? O Vitor falou assim que coronavírus é a família do vírus, SARS-CoV-2 é o nome do vírus e Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus. E aí, Vitor, você já pode vir aqui buscar o seu fardo de cerveja Corona, porque você ganhou. Brincadeiras à parte, tá? Os prêmios são meramente ilustrativos, mas ele tá certo. Então, pessoal, existe uma diferencinha nesses termos. É bom a gente saber a diferença entre eles, para a gente saber quando utilizar cada um deles. Mas ele geralmente é utilizado incorretamente na mídia. Eu mesmo, às vezes, falo errado. Quando a gente fala de coronavírus, a gente fala de todos os vírus de uma família. E essa família é a família dos coronavírus. Lembram lá da classificação taxonômica, né? Reino, filo, classe, ordem. Eu vou falar sobre isso no próximo slide já. Então, a gente está falando de todos os vírus que pertencem a... Quando a gente fala de SARS-CoV-2, a gente está falando da espécie, é um nome científico, a gente está falando da espécie do vírus, desse vírus que está causando essa pandemia. Então, o nome desse vírus é SARS-CoV-2, não é coronavírus. Coronavírus é o nome da família. Agora, Covid-19 é a doença que esse vírus causa. Então, é por isso que a gente sempre fala os coronavírus, o SARS-CoV-2 e a Covid-19, porque a Covid-19 é a doença que ele causa, ok? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de HIV e AIDS. HIV é o vírus, AIDS é a doença, é a síndrome da imunodeficiência adquirida causada por esse vírus, ok? Existe essa diferencinha. Então, SARS-CoV-2 vírus, Covid-19 é a doença. Então, vamos ver um pouco desses vírus que a gente chama de coronavírus, da família. Então, coronavírus são todos os vírus pertencentes a uma família, e essa família a gente chama ela de coronaviridae, ok? E aí, olha que legal, a gente lembra que a gente aprendeu, né, lá no ensino médio, que os seres vivos eles são classificados em domínios, reinos, filos, classe e ordem. E aí vocês me perguntam, tá, os vírus não são seres vivos, mas eles seguem essa classificação? Sim, eles seguem essa classificação, ok? Porque eles sofrem processos evolutivos e eles se diferenciam em espécies. Vocês não precisam decorar isso daqui, tá, gente? Nem eu tenho obrigação de decorar isso. São nomes científicos e tem coisas sites na internet que a gente pode procurar isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que coronavírus, todos os coronavírus, eles estão aqui nessa família que a gente chama de coronaviridae. E aí, dentro dessa família, tem três espécies de vírus que são muito importantes, que é o SARS-CoV, ou a gente pode chamar ele de SARS-CoV-1. Foi o primeiro que começou a brincar com essas epidemias de síndrome respiratória, brincar com a gente. O segundo é o MERS-CoV e o terceiro é o SARS-CoV-2. Tem outros vírus nessa família, mas esses são os mais importantes. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles e vocês vão entender por quê. Já quero lembrar vocês que às vezes vocês vão falar, mas isso não cai em vestibular. Já caiu SARS-CoV e MERS-CoV em vestibular, sim. O SARS-CoV-2 provavelmente cai, né? Então, vamos diferenciar um pouquinho eles. Os três vírus, eles são denominados de coronavírus porque eles estão numa família que a gente chama de coronaviridae, mas eles têm diferenças. O SARS-CoV-2, ele foi identificado em 2002
E ele foi responsável por uma epidemia que aconteceu ali na China, que a gente chama que era uma epidemia de SARS. SARS é uma sigla em inglês que significa Síndrome Aguda Respiratória Severa. Então, o que é isso? Esse vírus, ele causa essa síndrome, é uma síndrome respiratória severa e aguda, em que as pessoas têm muita dificuldade para respirar. Então, o nome dessa síndrome é SARS. E aí, esse vírus foi chamado de SARS, porque ele causa essa síndrome, e CoV, porque é da família dos coronavírus. Beleza. É importante a gente saber dessa síndrome. Depois disso, em 2012, na Arábia Saudita, foi identificado um outro vírus responsável por uma outra epidemia. E ele foi chamado de MERS-CoV. Por quê? Porque ele causa síndrome respiratória do Oriente Médio. Se a gente traduzir síndrome respiratória do Oriente Médio para o inglês, a gente chega nessa sigla que significa síndrome respiratória do Oriente Médio. É uma outra síndrome, também respiratória, que esse vírus aqui causa. E, em 2019, foi identificado na China também o SARS-CoV-2. Se ele chama SARS, lembre, ele também causa aguda respiratória grave. E ele foi chamado de SARS-CoV-2 porque ele tem algumas diferencinhas do SARS-CoV-1. Ele é outra espécie, mas ele é muito SARS-CoV-1, ok? Quando ele foi identificado, ele foi chamado de 2019 nCoV, mas agora o nome científico dele é o SARS-CoV-2. Se a gente olhar para esses três, a gente percebe que eles têm características bem parecidas, porque eles causam síndromes respiratórias. E a gente vai ver um pouco da estrutura deles, também é parecida, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que os vírus eles podem ser de RNA, de DNA, fita simples, fita dupla, envelopado, não envelopado? Todos os coronavírus eles são de RNA fita simples. Então é aquele RNA que a gente conhece mesmo. Eles apresentam envelope viral. Então, eles apresentam aquela camada extra, além do capsídeo. Ok? E aí, nesse envelope viral, tem algumas proteínas que são importantes. Uma proteína a gente chama de proteína S. Ela chama S porque o nome dela é spike. Aí vocês vão me perguntar, Tolói, para que eu preciso saber a S que tem no envelope viral dos coronavírus? Porque essa proteína aqui, que vai se ligar com receptor lá na membrana plasmática das nossas células, e ela que vai fazer com que esse vírus entre na nossa célula. Então, ela que vai fazer com que esse vírus infecte a nossa célula. Então, é importante a gente saber dela, ok? Outra coisa, os coronavírus, eles são chamados de coronavírus porque essas proteínas aqui, elas ficam num formato de coroa. Então, por isso que a gente chama de coronavírus. É outra característica. E outra coisa muito principal é que eles possuem, tanto o SARS-CoV-1 e 2 quanto o MERS, eles possuem uma origem comum nos morcegos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas todos eles originaram dos morcegos. Os morcegos são os hospedeiros naturais deles, ok? Aqui eu só coloquei mais essa fotinha para vocês verem o formato de coroa que tem esses vírus. Se a gente observar aqui, gente, qualquer coisa vocês podem comentar no chat, que eu estou vendo tudo aqui, ok? Se a gente observar aqui, ó, a gente pode ver que todos eles, tanto o MERS-CoV quanto o SARS-CoV, o SARS-CoV-2, eles originaram do morcego. E aí eles sofreram algum processo de mutação que eles também conseguiram infectar outros hospedeiros. Então, como que a gente chama isso? O morcego é o hospedeiro natural desses vírus. Então, todos eles possuem origem comum no morcego. Esses outros animais que eles infectam, a gente chama de hospedeiros intermediários. E nós, seres humanos, somos o hospedeiro final. O MERS-CoV, por exemplo, surgiu no morcego, infectou camelos e ainda assim atingiu o ser humano. A mesma coisa com SARS-CoV-1, que atingiu alguns gatos silvestres, e o SARS-CoV-2, que atingiu aquele famoso pangolim que a gente sempre ouve falar. Mas o hospedeiro natural deles é o morcego. E aí a gente fica pensando, tá, mas como que do morcego ele conseguiu chegar na gente, no ser humano? Lembra que eu falei aqui para vocês que ele tem essa proteína aqui, que a gente chama de proteína S, e ela é responsável por ligar lá na célula hospedeira. Depois a gente vai ver um
pouquinho mais disso, se vocês não estiverem entendendo. Essa proteína que é responsável por fazer com que o vírus infecte as células. Beleza, ela existia aqui no morcego. Só que esse vírus sofreu mutação, e as mutações nessas proteínas permitiu com que esse vírus infectasse tratos respiratórios de outros animais, como, por exemplo, do pangolim, e em outras mutações, como, por exemplo, em nós, seres humanos. Ok? A Madu perguntou: tem como criar uma única vacina para esses 3 tipos de SARS? Geralmente, quando os vírus eles têm características muito parecidas, a gente pode até criar uma vacina. Eu acredito que não foi pensado em vacina para os outros vírus, porque eles não causaram pandemia. Mas, às vezes, pode ser que sim, que seja criada uma única vacina para esses 3, mas pode ser também que não. Depende muito do mecanismo que essa vacina vai ser criado, ou se esse vírus ele possui algum receptor muito específico, ok? Tudo bem, Madu? Então, através de mutações desses vírus, que esses receptores foram se tornando mais específicos e conseguiu infectar outros seres vivos, tá bom? E aqui, eu sei que vocês vão olhar isso daqui, vocês vão falar assim, nossa, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não, vocês vão entender, relaxem. É só um esquema que eu coloquei aqui para a gente conseguir entender como que ele infecta nossas células, como que ele entra, entre aspas, né, na nossa célula. Então, aqui a gente tem o SARS-CoV-2, aqui a gente tem, em azulzinho, a proteína S, e nas nossas células do trato respiratório, ou seja, nas células dos órgãos que a gente utiliza para respirar, como, por exemplo, pulmões, traqueia e etc., tem um receptor que a gente chama de receptor ACE2. Não precisa decorar esse nome, tá, gente? Mas é importante a gente saber que ele existe, mas não precisem decorar esse nome vocês aí para vestibular. A gente chama esse receptor de ACE2. E aí, o que acontece? Essa proteína spike aqui, a proteína S, ela vai interagir com esse receptor ACE2 dessas células, e aí que o vírus vai conseguir infectar essas células. Porque essa proteína spike vai interagir com eles, ok? Então, a interação da proteína spike com o receptor ACE2 faz com que o vírus consiga entrar nessa célula e infectar. Eu acho que temos uma pergunta. Existem pessoas que são imunes aos vírus sem ter pegado a doença ou sem ter sido vacinado ainda? Se sim, a proteína não se liga a nada no organismo? Olha, que eu saiba, não. O nosso sistema imune, a gente vai falar isso na segunda parte da aula, mas o nosso sistema imune, ele precisa de um primeiro contato com um patógeno, com uma doença, enfim, para ele adquirir uma resposta e uma memória através disso. Então, que eu saiba, não. Ok? Não existe pessoas imunes sem ter pego nem a doença ou não ter entrado em contato com a vacina. Pode ser que elas tenham alguns mecanismos no sistema imune dela que faça com que ela não desenvolva a forma grave da doença. Mas eu acredito que isso não aconteça. Tá bom, Rafa? Aqui eu coloquei mais um desafio para vocês, né? Então a gente falou do receptor e eu queria saber por que o SARS-CoV-2 infecta com maior frequência as células do trato respiratório, das vias aéreas. E aí vocês ganham, a pessoa que responder primeiro e correto vai ganhar um beijo do crush. Podem colocar no chat. Ninguém se arrisca, galera? Por que será, né? Vocês já pensaram nisso, né? Tipo assim, tá, mas por que o vírus não infecta todos os órgãos? É principalmente esses órgãos. Quando a gente ouve em falar dos sintomas da Covid-19, né, que é a doença, a gente ouve falar no quê? Dificuldade para respirar
e a gente ouve falar às vezes, diarreia, e depois que vai ter outros problemas, como problemas cardíacos. O Nicolas respondeu que é por ser os principais meios de entrada dele. Aí ele se fixa mais rápido. Sim, é o principal meio de entrada, tá? Mas por quê? Porque são só essas células que têm maior quantidade desse receptor aqui, ó, do ACE2. Então, esse receptor aqui que permite que o vírus entre nessa célula. Então, a interação da proteína S com esse receptor vai fazer com que o vírus entre e infecte essa célula. E as células do trato respiratório são as células do nosso corpo que têm a maior quantidade desses receptores. Por isso que eles infectam ali. Aí vocês vão me falar assim, ah, professor, mas tem algumas pessoas que têm diarreia quando tem Covid-19. Sim, porque nas células do nosso intestino também existem esses receptores, só que em menor quantidade do que nas células do trato respiratório. Ou senão vocês podem falar assim, ah, professor, mas eu ouvi falar lá na Globo que alguns vírus eles estão infectando até o sistema reprodutor masculino, como por exemplo os testículos. Sim, porque também tem esses receptores nessas células. Só que as células que mais têm esses receptores são a do trato respiratório, por isso que ele infecta mais o trato respiratório. Tudo bem? É mais uma curiosidade. Tá, a gente falou do coronavírus, agora vamos falar bem rapidinho da doença. Por que eu não vou falar muito, muito da doença? Porque é uma coisa que vocês devem ouvir muito na mídia, né? Que são os sintomas. Mas a doença, ela foi identificada a primeira vez em 31 de dezembro do ano passado, que foi o primeiro caso registrado. O que eu quero dizer para vocês não significa que ela surgiu ali. O vírus, obviamente, ele existia muito antes, mas o primeiro caso registrado de Covid-19 foi na China, nessa cidade aqui que vocês já ouviram falar, em 31 de dezembro de 2019. No Brasil, o primeiro caso registrado foi dia 26 de fevereiro. Eu estava lá no carnaval, pulando carnaval lá em São Paulo, nos bloquinhos, e eu lembro que era um dos últimos dias de carnaval, e aí foi divulgado, né, na televisão, foi confirmado o primeiro caso no país. E aí eu lembro que a galera até fazia piada, ficava gritando coronavírus, coronavírus, no meio do bloquinho. A gente não ia imaginar que a gente ia chegar nessa situação que a gente está hoje, né? Mas o primeiro caso foi aqui, dia 26 de fevereiro. E no dia 11 de março, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de pandemia. Então, olha que rápido, né? O primeiro caso foi registrado em 31 de dezembro e dia 11 de março a OMS declara o estado de pandemia. E aí vamos diferenciar um pouquinho esses conceitos para a gente entender porque isso cai no vestibular também. Mas vamos diferenciar um pouquinho. A diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia, ok? Quando a gente fala em surto, a gente está falando. Ah, eu quero lembrar vocês. Desculpa, assim, lembrei disso agora. Mas eu quero lembrar vocês que a gente vai disponibilizar esses slides, tá? Então sigam o nosso Insta, que depois a gente vai colocar um link no Drive lá, e o nosso Face, e vocês vão ter acesso a esses slides. A Emanuele falou aqui no chat que foi no dia do aniversário dela. Que comemoração, hein? Então vamos lá, gente. Surto é um aumento repentino no número de casos, restrito a uma região específica. É uma região bem específica. Então, quando um número de casos de uma doença ele tem um aumento repentino do nada em uma região bem específica mesmo, a gente chama isso de surto. Por que eu estou falando bem específica? Porque não é nem a nível de cidade, é a nível de bairro. É muito comum, por exemplo, aqui em Rio Preto, pode ser que vocês não sejam de Rio Preto, mas eu estou em Rio Preto. É muito incomum aqui a gente falar, tipo assim, ah, o bairro, sei lá, Eldorado tá com surto de dengue. Então, o que acontece? A gente geralmente fala em surto mesmo em bairro ou em região, a zona sul, a zona norte, a zona leste. Então, é para uma região bem específica. Quando esse surto atinge um nível maior, já atinge uma cidade, um estado, um país, a gente começa a chamar isso de epidemia, que é um aumento do número de casos acima do normal, acima do que era esperado daquela doença. Se for uma doença que já existia, como a dengue, por exemplo, é um aumento de número de casos acima do que era esperado. Se for uma doença que não existia, vai ser uma epidemia, porque não era esperado nenhum caso, ok?
E aí, pandemia, sempre quando a gente fala no termo pandêmico, a gente fala numa coisa global, né? Então, é uma epidemia que ela toma proporções globais. Então, ela afeta todo o planeta. Para ela ser chamada de pandemia, ela não precisa afetar todos os países, mas pelo menos todos os continentes, tá? Ou pelo menos a maioria deles. Quando a OMS declarou pandemia aqui, no dia 11 de março, ela o coronavírus não tinha chegado em todos os países, ok? E endemia é uma doença comum em uma determinada região. Então, quando uma determinada região já é comum ter um número de casos de uma determinada doença, a gente chama essa região de uma região endêmica. E a gente chama essa doença de uma endemia. É muito comum aqui no Brasil a gente ter malária, casos de malária associada à região norte do país. Então, a malária é uma endemia, ela é endêmica à região norte. Já é esperado uma quantidade de casos por ano. Por quê? Porque já é comum essa doença lá, então já é esperado uma quantidade de casos ali, ok? E aí o que eu queria colocar para vocês, que eu estou aqui nesse exemplo, eu estou usando o exemplo do coronavírus, só que eu coloquei aqui embaixo uma nota para vocês. O coronavírus ele já foi classificado como surto. Eu coloquei errado, perdão, eu vou corrigir. Ele já foi classificado como surto, como epidemia e como pandemia, mas ele não foi classificado como endemia ainda, tá? Eu coloquei isso só como um exemplo. Mas ele já foi classificado como surto, epidemia e pandemia. Essa parte eu vou passar bem rapidinho, mas a gente já viu, né, que o vírus ele infecta principalmente células do trato respiratório. E aí os sintomas vão ser principalmente o SARS, que é aquela síndrome aguda respiratória. E aí, além desses sintomas, como tosse, febre, fadiga, vão ter outros sintomas. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês comparar, né? Alguns sintomas estão presentes na COVID, mas também em casos de gripe, outros em casos de resfriado. Mas o que eu quero que vocês olhem aqui é que, apesar de ser sintomas muito parecidos com uma gripe ou com um resfriado, alguns desses sintomas, outros são bem diferentes. Então, não dá para a gente falar que o coronavírus é uma gripezinha. Não dá para a gente falar que todo mundo que pegar vai ser curado, sendo que a gente está vendo uma quantidade de mortos gigantesca no planeta todo, ok? E aí também, isso daqui eu não vou focar muito nisso, porque vocês já estão cansados de saber, mas é a questão da proteção, né? Então, isolamento social, usar máscara, lavar as mãos, passar álcool em gel, toda essa proteção, quanto mais a gente se protege, mais menor a probabilidade da gente ser infectado pelo SARS-CoV-2, ok? Agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Eu vou falar um pouquinho de transmissão do vírus. São conceitos que a gente ouve muito na mídia e muitas pessoas não entendem. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre a transmissão do vírus, como que ocorre essa transmissão, ok? O que a gente tem? A gente tem como exemplo aqui uma curva de transmissão. E quanto mais a gente se expõe, quanto menos isolamento social a gente faz, para mais pessoas a gente transmite o vírus, se a gente estiver infectado. Então, por exemplo, eu transmito para duas pessoas, essas duas transmitem para mais duas, então já vão ser mais quatro pessoas infectadas. Cada uma dessas transmitem para mais duas, então já vão ser mais oito pessoas infectadas. E se a gente pensar nisso, 2, 4, 8, 16, 32, 64, a gente vai vendo que a gente tem uma curva exponencial. E essa curva exponencial, ela é fora de controle. Chega um momento que a gente não consegue mais controlar a quantidade de indivíduos que está infectado. Isso ultrapassa a capacidade do nosso sistema de saúde. Então, é por isso que foi tanto falado na mídia para a gente manter o isolamento social, para a gente ficar em casa. Porque se a gente mantém o isolamento social, a gente deixa de transmitir para uma pessoa ou para outra. E aí essa outra deixa de transmitir para mais outra. Lá no final vão ser, sei lá, muitas pessoas que vão deixar de ser infectadas. E aí a gente consegue manter o sistema de saúde. Ele não entra em colapso, ok? Por isso que a gente
que é recomendado que a gente fique em casa, que é a melhor maneira da gente conseguir achatar essa curva e o sistema de saúde não entrar em colapso, ok? Eu coloquei um vídeo aqui para vocês. Vocês não precisam necessariamente, eu não sei se vai sair o som, mas se não sair não tem problema. É bem rapidinho, só para a gente ver a importância do isolamento social. Tá demorando um pouco. Olha, se uma pessoa ficar em casa, olha quanto que lá na frente, o tanto de pessoas que ela deixa de infectar. Ou um carinha que não foi no churrasco. A gente sempre pensa, tipo assim, ah, se eu não sair, eu vou deixar de infectar 2 ou 3 pessoas. Mas aí você tem que lembrar que essas 2 ou 3 pessoas também não vão ser infectadas. Então elas vão deixar de infectar mais 3 e mais 3. E, tipo assim, no final, muitas pessoas deixarão de ser infectadas e o nosso sistema de saúde não vai entrar em colapso. Ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que a gente pode agora fazer um intervalo de uns 10 minutos e aí a gente volta para a segunda parte. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre mortalidade, letalidade do coronavírus, e aí a gente vai falar um pouquinho de vacina, e também a gente vai falar um pouquinho do nosso sistema imune. Então, como que o nosso sistema imune reage ao coronavírus. Então, eu acho que a gente, para vocês descansar, para vocês buscar uma aguinha, ir no banheiro, né? Porque senão fica muito cansativo. Então, eu acho que a gente pode voltar 6h10. Pode ser? Na realidade, deu 6h10, deu 15 minutos, né? 6h05. Pode ser? Então é isso. Aí podem tomar uma aguinha, a gente não vai cancelar a live, a gente só vai tirar o nosso rostinho daqui e já já a gente volta. E por favor, não se esqueçam de divulgar o nosso processo seletivo. Caso você não seja um vitoriano ainda, se inscreva. É só entrar no nosso site e se inscrever no nosso processo seletivo, ok? Já já a gente volta.
Bom, pessoal, nós já vamos retornar já. Quero reforçar aqui a inscrição no processo seletivo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já são do Vitoriano, seja professor ou aluno, mas quero reforçar a importância da nossa divulgação, justamente por ser um cursinho gratuito. E quero dizer também que ano que vem nós estamos com um projeto e nós vamos fazer mais aulas temáticas, então fiquem de olho no nosso Insta, que a gente sempre vai fazer aulas com alguns temas, ok? Vamos continuar a aula, então. E qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat. Bom, nós vimos, então, se a gente olhar aqui, a gente terminou a primeira parte vendo uma curva de transmissão, né? E a importância do isolamento social. E agora eu quero falar a diferença de alguns termos, que é importante a gente saber, não só para provas, mas como para a vida também, e para a gente saber o que está acontecendo quando a gente ouve falar de mortalidade, de letalidade e desses termos, ok? Quando alguém fala de mortalidade, quando a gente fala de mortalidade, a gente está falando do número de indivíduos que morreram em um intervalo de tempo, em uma região, em relação à população total daquela região. Então, por exemplo, assim, olha, se a gente falar da mortalidade de São José do Rio Preto, a gente tem que falar do número de indivíduos que morreram em São José do Rio Preto em relação a toda a população de Rio Preto, ou seja, em relação aos quase 500 mil habitantes. Se a gente falar da mortalidade no estado de São Paulo, a gente tem que falar do número de indivíduos que morreram por uma doença em um determinado tempo em relação à população total do estado de São Paulo. A mortalidade, ela não conta só quem pegou aquela doença. No caso do coronavírus, ela não conta só quem pegou a Covid-19. Ela considera a população total, independente de quem foi infectado ou não. E aí o cálculo é o seguinte: número de mortes vezes 100 mil dividido pela população total. A gente vai ver um exemplo. E a letalidade é o quê? Ela se refere ao número de indivíduos que morreram em um determinado local também, em um determinado tempo também, mas é em relação não à população total, mas em relação àqueles indivíduos que foram infectados pela doença. Então, esses números que a gente ouve aí na mídia, a maioria são números de letalidade. Ah, 100 pessoas morreram por coronavírus. Quer dizer, se 100 pessoas foram infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus, e 10 morreram, então a letalidade vai ser mais 10%. Então, é o número de mortes vezes 100 dividido pelo número de casos. Então, essa é a diferença. E aí eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu peguei esse exemplo aqui na internet, da Prefeitura de Pato de Minas, e olha só, ele fala sobre a taxa de letalidade e de mortalidade. Então, sempre quando ele fala de mortalidade, ele fala a cada 100 mil habitantes, que é o quê? Que é o que a gente viu aqui no cálculo. Quando ele fala de letalidade, ele fala a cada 100 casos, ou seja, se a cada 100 casos a gente pode falar de porcentagem, ok? Então, nessa cidade aqui, a taxa de letalidade é 2,73%. O que isso significa? Significa que a cada 100 pessoas que pegou a Covid-19, 2,73 morreram. Agora, quando a gente fala de mortalidade, a gente está falando de todo mundo daquela cidade, independente de quem pegou ou não, a gente está falando da população total. Então, é 5,35 mortes a cada 100 mil habitantes. Aí vocês vão falar assim, não faz muita diferença saber a diferença entre esses dois termos. Faz, porque muitas vezes, além da mídia usar esses termos erroneamente, esses podem ser usados para impressionar alguém, ou não, ou para minimizar uma doença grave. Então, ou ele é usado para impressionar algo, para aumentar o número de casos, se você trocar esses termos, ou para minimizar o efeito de uma doença. Aí eu coloquei aqui comparação de letalidade de algumas doenças, ok? Ó, a gripe é de 0,1 a 0,08%. Então a letalidade é bem baixa. Se a gente olhar aqui, ó, o SARS-CoV-1 é 15%, o MERS-CoV 20 a 40%. E a COVID-19
quando ela começou, a taxa de letalidade dela era por volta de 2%, mas agora já está 0,63%, ok? Isso a gente está falando de mundo, tá? E aí lembrem que a taxa de letalidade ela muda de país para país, de estado para estado, depende do que a gente está falando, mas isso a gente está falando global. A do ebola, por exemplo, a taxa de letalidade é 50%, ou seja, de 50% das pessoas que pegam ebola morrem. E aí vocês vão me perguntar assim, Tolói, existe alguma doença que tem uma taxa de letalidade de 100%, ou seja, todo mundo que pega morre? Sim, existe, como por exemplo a raiva. A raiva é uma doença em que a taxa de letalidade é 100%. Todo mundo que pega morre. Aí, se a gente olhar aqui, se a gente analisar isso daqui, a gente para pensar, né? Olha só, o SARS-CoV-1, 15% de letalidade, o MERS-CoV, 20 a 40%, e a COVID-19, o SARS-CoV-2, 0,66%. A letalidade é mais baixa do que esses outros dois. E é aí que eu lanço um novo desafio para vocês. Se o coronavírus é menos fatal que outras epidemias, ou seja, se a taxa de letalidade dele é menor do que a do SARS-CoV e a do MERS-CoV, por que então a necessidade do isolamento social? E aí, quem responder essa pergunta vai ganhar, corretamente, vai ganhar 2 pacotes de arroz. Por que será, então, que é necessário a gente fazer o isolamento social se a gente viu aqui que a letalidade do, do SARS-CoV-2 é menor do que a do SARS-CoV-1 e do MERS-CoV? Ótimo, o Iago já respondeu corretamente. Ele se transmite mais fácil. Então, a taxa de transmissão do SARS-CoV-2 ela é maior do que dos outros vírus. Então, vamos pensar assim. Beleza. A letalidade do SARS-CoV-2 é menor. Então, se a gente for analisar todo mundo que pegou a doença, a porcentagem de indivíduos que morrem é menor do que do SARS-CoV-1 e do MERS-CoV. Só que, por um outro lado, o SARS-CoV-2 ele se transmite muito mais rápido. Então, se a gente for ver essa conta lá no final, as pessoas, a quantidade de pessoas que morrem por SARS-CoV-2 vai ser até maior do que dessas outras doenças. Por quê? Porque ele se transmite muito mais rápido. Então, se ele se transmite muito mais rápido, mais pessoas vão pegar e, consequentemente, mais pessoas vão morrer. Então, muitas mídias, muitas pessoas utilizam esses dados aqui para minimizar os efeitos da pandemia, para minimizar os efeitos e para falar que não precisa de isolamento social, que não precisa. Mas não é bem assim. Sempre quando a gente olhar um dado, a gente tem que tentar entender ele e tentar entender outras coisas que estão relacionadas. Beleza, a letalidade é menor, porém ele se transmite mais fácil, então mais pessoas vão ser infectadas e mais pessoas vão morrer, ok? Depois você vem buscar os seus pacotes de arroz, Iago. E aí é isso que eu quero falar agora, de transmissão. Então, esse transmissão a gente chama de ciclo de contágio, né? Então, olha aqui. Aqui tem um exemplo da gripe comum, que é causada pelo vírus, ou pelo influenza, ou pelo H1N1, enfim. E olha aqui esse exemplo, né? No primeiro ciclo de contágio da gripe, 10 indivíduos são infectados. Da Covid-19 também. Isso é um exemplo hipotético. Só que no segundo ciclo de contágio da gripe, 14 indivíduos foram infectados. Ou seja, esses 10 transmitiram a doença para mais 14. Olha na Covid-19. Esses 10 transmitiram a doença para mais 28. Vamos ver o terceiro ciclo. Olha só, esses 14 aqui do H1N1 transmitiram a doença para mais 21 e depois para mais 31. Então, o ciclo de contágio não é tão alto assim quando comparado com a Covid-19, ó. Olha só, esses 28, eles vão transmitir para mais 72 pessoas e depois para mais 192. Então, o ritmo de contágio do coronavírus é muito maior. Por isso que a gente fez isolamento social com o coronavírus e a gente não fez um isolamento social tão grande com a gripe suína, ok? E aí a gente chama esse ritmo de contágio de RT. Isso é uma coisa que não, eu acho que não vai cair em vestibular, mas é mais para vocês saberem quando vocês ouvirem isso da mídia. Sempre a Globo, algum jornal está falando sobre esse RT. A RT está acima de zero, RT está abaixo de zero.
O que significa esse RT? RT é o ritmo de contágio, ou se não a taxa de transmissão. É um potencial de propagação de um vírus. Então, é para quantas pessoas uma pessoa é capaz de transmitir esse vírus. E quanto maior for esse RT, significa que pior é o estado da doença, significa que mais ela está sendo transmitida. Por exemplo, se eu sou capaz de transmitir uma doença para mais uma pessoa, esse RT é igual a 1. Se eu sou capaz de transmitir essa doença para mais duas pessoas, esse RT é igual a 2. E assim sucessivamente. E olha só, quando ele é superior a 1, ele indica que cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa. E aí o que acontece? A epidemia cresce. Então lembram aqui atrás dessa curva aqui? Quando essa curva está crescendo, quando ela está em ritmo exponencial, significa que esse RT está alto. Então, quando o RT está alto, a taxa de transmissão está alta, a epidemia está crescendo, a pandemia está crescendo. Porque eu estou transmitindo o vírus para mais de uma pessoa. Então, eu transmito para sei lá, duas, que transmitem para quatro, que transmitem para seis, e assim por diante, ok? E aí aqui eu coloquei uma notícia do dia 24 de novembro de 2020, nem tão mais ou menos recente, e aí olha que ela falava nesse dia, né? A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é maior desde maio. E nesse dia aqui, no dia 24 de novembro, o RT tinha um valor de 1,10. Ele quer dizer, ele passou de 1,10 para 1,30. O que isso significa? Significa que cada indivíduo está transmitindo a doença para 1,30 indivíduos. Óbvio que isso é um número matemático, mas vamos colocar numa escala melhor para vocês entenderem. Significa que 10 indivíduos transmitem a doença para 13, se a gente multiplicar por 10. Então, 10 indivíduos vão transmitir para 13. Percebem que está crescendo? Então, quando esse RT é maior do que 1, a doença está crescendo. Quando ele é menor, a doença está diminuindo, o ritmo de contágio está diminuindo, e quando ele é igual, está instável, ok? Aqui eu coloquei só um exemplo, né? Então, no Brasil, lá no começo da pandemia, ele era 1,5, teve uma época, em abril, ele chegou a 2,81, caiu bastante, em novembro ele já estava 0,68, e no finalzinho de novembro já estava 1,30. Eu não sei quanto está hoje, mas eu acredito que esteja maior do que isso. Então, a pandemia aqui no Brasil, ela está voltando a crescer, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Beleza, então vamos continuar. Agora eu vou falar, a gente vai entrar na parte final, mas eu espero que eu não enrole muito, me perdoem, que é a parte do sistema imune. Então a gente vai falar como o nosso organismo se defende de um patógeno, de uma doença, ok? Então, o sistema imune é o sistema do nosso organismo que tem células responsáveis por defender, por realizar a defesa do nosso organismo. Então, quando a gente entra em contato com uma bactéria, com um vírus, com um fungo, quando a gente corta a mão, quando a gente corta o pezinho, quando a gente pisa num caco de vidro, o nosso sistema imune, ele tem essa função de nos defender, ok? E aí existem células do sistema imune responsáveis por isso. Professor, eu preciso saber o nome de todas essas células? Não, eu coloquei aqui só um exemplo para vocês, mas tem uma em especial que eu quero citar. Então, o sistema imune, ele é composto por todas essas células aqui, e, da maneira geral, no modo bem geralzão, a gente chama ela de leucócitos ou glóbulos brancos. Isso é importante vocês saberem. Então, glóbulos brancos são as células do nosso sistema imune. E aí tem vários tipos de glóbulos brancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastófilos, mas vocês não precisam saber disso. E aí, isso que eu quero que vocês saibam, que todos eles são denominados de leucócitos ou glóbulos brancos. E aí tem uma principal, não que ela seja a principal, mas é o que eu quero focar aqui, que é essa daqui, que a gente chama de linfócito B. Ela é uma célula do nosso sistema imune que ela é responsável por produzir anticorpos. Então a gente ouve muito falar na mídia, indivíduo fulano pegou Covid, mas não produziu anticorpos, ou fulano pegou Covid e produziu anticorpos. Vamos entender o que é isso. É essa célula aqui que produz anticorpos, que é o linfócito B. E o que são anticorpos? Anticorpos a gente pode denominar de imunoglobulina, é um nome mais bonitinho,
Mas são o quê? São proteínas que aquelas células que eu mostrei para vocês produzem, que é aquelas células lá que a gente chama de linfócito B. Essas proteínas, elas são encontradas principalmente no plasma sanguíneo, no nosso sangue. E a função desse anticorpo é defender o nosso organismo contra patógenos. Então, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Ele vai defender o nosso organismo contra patógenos. Os anticorpos, eles vão se ligar a um antígeno e vão neutralizar a infecção desse antígeno. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, o que é um antígeno? Aí eu coloquei aqui para vocês, antígeno é a parte de um patógeno. Pode ser, por exemplo, se a gente estiver falando de uma bactéria, pode ser o DNA da bactéria, pode ser a parede celular da bactéria. Se a gente estiver falando de um vírus, um antígeno é o vírus, mas é uma parte específica do vírus. Pode ser, por exemplo, aquela proteína spike, aquela proteína S, pode ser o DNA do vírus. Então, esses anticorpos, eles vão reconhecer o antígeno, que é o quê? Que é uma parte desse patógeno, ok? E aí, na maioria das vezes, eles vão neutralizar esse antígeno, ou seja, eles vão impedir que esse vírus, que essa bactéria infecte a célula. Então, anticorpos são moléculas que nada mais, nada menos do que ajudam na resposta imune. Então, elas impedem que ocorram algumas infecções. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó, esse anticorpo está ligando a um antígeno, outro anticorpo ligando a eles, e isso impede com que vamos supor que esse antígeno seja um vírus, impede com que esse vírus ele entre nas células, porque o anticorpo está neutralizando a ação deles. Ó, o Eduardo perguntou aqui: tem alguma coisa que aumenta a produção de linfócito B, tipo remédio e etc. A gente ouve muito falar em coisas que aumentam o nosso sistema imune, né? Então, se você tomar chá de alguma coisa, seu sistema imune vai aumentar. Se você tomar própolis, seu sistema imune vai aumentar. Ou se não, sei lá, tem gente que fala até que glutamina aumenta o sistema imune. Assim, algumas coisas realmente ajudam no sistema imune, mas ela não aumenta diretamente a produção desses linfócitos. Mas o que acontece? Ela aumenta compostos que são necessários para essa célula. Por exemplo, tem algumas, como o própolis, ele tem algumas substâncias que ele atua aumentando compostos que essas células do sistema imune utilizam, entendeu? E dormir bem sempre ajuda, né? Beber água, dormir bem, são coisas que sempre ajudam, que nem o Iago falou. Quanto mais se a gente tem uma noite de sono boa, essas células do sistema imune elas vão ser produzidas regularmente. Senão, o nosso organismo vai entrar em estresse, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos de anticorpos para vocês. Mas assim, eu vou focar nos dois principais. A gente tem vários tipos de anticorpos, que a gente chama de IgG, IgE, IgD, IgA, IgM. Mas os principais para a gente agora é o que? É o IgM e o IgG. O IgM ele é um anticorpo que está sempre presente no início da infecção. Ele é um anticorpo rápido, ele tem vida curta. Já o IgG, ele é um anticorpo que ele está presente por mais tempo, ele tem vida longa. Então, se a gente se infectar pelo coronavírus, primeiro vai ser produzido o IgM no nosso organismo e depois vai ser produzido o IgG. E se o nosso organismo se o nosso organismo produzir célula de memória, se ele tiver memória imune, esses IgGs eles vão durar por muito tempo. E se a gente voltar a se infectar com o coronavírus, eles vão impedir essa infecção. Mas isso só vai acontecer se o nosso organismo produzir memória. E a gente não é em todos os casos que acontecem isso. Por isso que tem gente que pegou Covid-19 e está pegando de novo, ok? Porque provavelmente não produziu anticorpos, ou se não, produziu anticorpos que não neutralizou a infecção, ou se não produziu célula de memória, tá? Não adianta nada você pegar Covid-19 e o seu organismo não produzir célula de memória. Para você não pegar de novo, o seu organismo tem que produzir célula de memória, tá? Mais um desafio aqui para vocês, então. Porque existem diferentes testes para o diagnóstico da Covid-19. Por exemplo, tem aquele testezinho do cotonete, tem o teste rápido, que é o do sangue.
Por que vocês acham que existem diferentes testes? Quem responder corretamente vai ganhar duas doses de vacina. O que vocês acham sobre isso? Ó, a Rafa, ela fez uma pergunta, mas essa pergunta basicamente já responde essa resposta, né? Tem como eu saber, por meio de exame, se produziu essa célula de memória? Tem sim. Tem como saber, por meio de exame. Então vamos lá. O que acontece? A gente faz o diagnóstico do coronavírus. E aí, existe um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, que é quando o médico olha para você, olha seus sintomas e fala é coronavírus. Isso dificilmente acontece. Por quê? Diagnóstico clínico é quando o médico analisa seus sintomas e já identifica a doença. Isso acontece para doenças que têm sintomas tipo característico, tipo catapora e feridinha na pele. Então o médico vai olhar e vai falar assim, é catapora. Agora, coronavírus tem sintomas que são muito parecidos com outras doenças. Então, aí a gente tem que ir para um diagnóstico laboratorial, tem que fazer esse diagnóstico em laboratório. E aí, existem dois tipos, que é o RT-PCR e o teste rápido, que é o de sangue. E aí eu vou explicar por que a diferença deles e já vou responder a pergunta da Rafa. O RT-PCR, que é o teste do que vocês chamam do cotonetezinho, que o nome dele correto é suave, ele faz o quê? Ele detecta o material genético do vírus. Ou seja, lembra que a gente viu que um vírus tem DNA, tem RNA, ele tem material genético? Então, o RT-PCR, a hora que a gente coloca o cotonetezinho, a gente extrai algumas células do nosso trato respiratório, leva para o laboratório, vai fazer uma análise através de um PCR e ele vai detectar o material genético do vírus, ele vai detectar o RNA desse vírus. Se o RNA tiver ali, significa que você está com Covid. Se o RNA não tiver, o seu teste é negativo, ok? E ele é usado para o início da infecção. Por que ele é usado para o início da infecção? Porque no início da infecção, quando o vírus entrou no seu organismo, está se reproduzindo, se replicando, ele entrou lá por aqueles receptor A, sei lá, ele está se replicando na sua célula, tem uma maior quantidade de material genético e tem uma maior quantidade de vírus no seu organismo. Depois de um tempo, o material genético, se tudo ocorrer bem, se você não evoluir para um estado grave, se você não for internado, depois de um tempo, o material genético do vírus vai cair. A quantidade de vírus no seu organismo vai cair. E seu organismo vai começar a produzir aqueles anticorpos, que são moléculas de defesa. E aí, a gente tem que fazer um outro teste, que é o teste rápido. O teste rápido é aquele teste do sangue e a gente detecta não o vírus. No teste rápido, a gente não detecta o coronavírus. A gente detecta os anticorpos que seu organismo produziu contra o coronavírus. Por isso que é do sangue, porque lembra que os anticorpos estão presentes no sangue, ok? E aí ele é indicado a partir de 14 dias, eu acho que é de 7, a partir de 10 dias ele já começa a ser indicado, ok? Então, essa que é a principal diferença. O primeiro teste, ele detecta o vírus. O segundo não, ele detecta se o seu organismo já teve contato com esse vírus. Então, se esse teste aqui, o teste rápido, der positivo, não significa que você está com o coronavírus. Pode ser que você já teve coronavírus há um mês atrás, 2 meses atrás, e o seu organismo gerou anticorpos, o seu organismo produziu anticorpos. Por quê? Porque esse teste não detecta o vírus, ele detecta só os anticorpos, ok? E aí, respondendo a pergunta da Rafa, através desse exame, a gente consegue saber se o seu organismo produziu anticorpos, mas a gente não consegue saber se esses anticorpos veio de célula de memória. Pode ser que esses anticorpos, eles se acabem logo, entendeu? Pode ser que eles não durem por 1 ano, por 2 anos. E aí, se eles não veio de célula de memória, você vai se infectar de novo. Agora, se esses anticorpos eles vieram de células de memória, eles vieram de linfócitos B de memória,
aí o seu organismo já vai se defender contra nova infecção, tá? O Eduardo perguntou se um é feito durante os sintomas e o outro após. Um é feito nos primeiros dias do sintoma. Os outros, o outro, que é o do sangue, é feito após sim, mas não necessariamente desapareceu os sintomas. É depois de 10 dias que apareceu os sintomas. Aí você faz o outro, de 7 a 10 dias, ok? Mas se você for assintomático, por exemplo, ó, não estou sentindo nada, quero fazer o exame de sangue e der positivo, provavelmente é porque você entrou você já pegou o coronavírus e esse de sangue deu positivo porque o seu organismo produziu célula de memória. Seu organismo, quer dizer, seu organismo produziu anticorpos, tá? E aqui é um exemplo, ó. O vírus entra no organismo, essa linha azul é o vírus. Então ele sobe, 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 ele vai se replicando, a quantidade de vírus vai aumentando. Então aqui, ó, esse zero aqui é o aparecimento dos primeiros sintomas. De 1 até 7 dias dos sintomas, eles vão fazer o teste do cotonetezinho. Então, eles vão enfiar aquele cotonete na tua narina. Depois disso, a quantidade de vírus no organismo cai. Só que a quantidade de anticorpo aumenta. Por isso que não é feito mais, depois dos 7, dos 10 dias, não é feito mais o teste do PCR, é feito o teste rápido, que é o teste de sangue, ok? Tá, agora a gente vai entrar já encaminhando para a parte final. A gente entendeu, então, como que o nosso organismo reage a uma infecção. Então, agora eu quero diferenciar para vocês imunização passiva de ativa e quero diferenciar o soro da vacina, que isso é importante para vestibular. O que é imunização ativa? Imunização ativa. Ah, o Iago perguntou aqui, né? Depois de quanto tempo costumam aparecer os sintomas? Geralmente, como a gente pode ver aqui, depois de uns 3, 5 dias, ok? Esse -5 é tipo o dia que você foi infectado, mas não apareceu os sintomas aqui. De 3 a 5 dias, mas tem gente que demora até uma semana para aparecer. Mas a média é de 3 a 5 dias, tá, Iago? Agora eu quero diferenciar para vocês rapidinho imunização ativa de passiva, ok? Imunização ativa é quando o nosso organismo, como o próprio nome fala, ativo, é quando o nosso organismo produz as moléculas de defesa, ou seja, o nosso organismo produz ele próprio os anticorpos. E aí, ela pode apresentar, esses anticorpos podem durar vários anos. Se esses anticorpos durar vários anos, a gente chama isso de memória imunológica, ok? E aí, existem dois tipos de imunização ativa, ou seja, que induzem o nosso organismo a produzir anticorpos. O tipo natural, que é quando o nosso organismo entra em contato com um vírus mesmo, e as vacinas. Então, o tipo natural é o seguinte: ó, uma bactéria, um vírus chegou, esse é um glóbulo branco. Então, o glóbulo branco reconheceu esse vírus, essa bactéria, viu que é algo estranho, peraí, isso daí não é do meu corpo, um linfócito B, provavelmente, e ele produziu anticorpos. Então, essa daqui é a imunização natural. O vírus, a bactéria, induz o seu organismo a produzir anticorpos. Então, se eu pegar a Covid hoje, esse vírus vai induzir o meu organismo a produzir anticorpos. Só que esse anticorpo pode ser de memória ou não. Ele pode vir de uma célula de memória ou não. Se ele for de memória, se gerar essa memória imunológica, quando eu entrar em contato com Covid de novo, eu não vou me infectar, porque os anticorpos vão me defender. Agora, se esses anticorpos não for de memória, quando eu entrar em contato com o Covid de novo, eu vou contrair o Covid de novo. Por isso que tem gente se reinfectando por coronavírus, ok? E aí a gente tem a imunização ativa, que é através de vacina. Como que é a vacina? A vacina é o seguinte: a vacina ela é uma parte do vírus, ou o vírus morto. Então, não é o vírus inteiro, ele não vai causar a mesma doença que ele causaria se entrasse em contato com a gente. É uma parte do vírus, pode ser morto. Essa parte do vírus é injetada na gente e induz o nosso corpo a produzir anticorpos. Então, quando a gente toma a vacina, a gente está entrando em contato com alguns antígenos desse vírus,
O nosso corpo vai produzir anticorpos, e se esses anticorpos for de memória, quando a gente entrar em contato com o vírus de verdade, o nosso corpo já vai saber se defender, porque já produziu anticorpos. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo que é só para vocês verem. Olha só. Se eu já entrei em contato com esse patógeno aqui, eu já vou ter anticorpo para ele. Se eu já entrei em contato com esse daqui, eu já vou ter anticorpo para ele. Se eu já entrei em contato com esse daqui, eu já vou ter anticorpo para ele. Quando o seu organismo entra em contato com um patógeno novo, que ele nunca entrou em contato, você não vai ter anticorpo. Aí você vai desenvolver, provavelmente, os sintomas. E o que a vacina faz? A vacina, ela faz com que esse patógeno simule, com que a vacina ela simula como se ela fosse um patógeno. Então, seu organismo vai produzir anticorpo, e aí, quando você entrar em contato com um patógeno de verdade, seus anticorpos já vão estar prontos ali para te defender. O Nicolas perguntou, por que dizem que a segunda infecção é pior? A segunda infecção ela é pior, depende da doença, tá? Por exemplo, na dengue. Na dengue, sempre a segunda infecção, ela tende a ser hemorrágica. Por quê? Porque seu organismo, apesar dele já ter entrado em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, ele, em alguns casos, ele vai desenvolver uma resposta imune muito forte. Então, tipo assim, ele vai promover inflamação, ele vai querer atuar muito contra aquele patógeno. Então, ele vai desenvolver uma resposta imune muito forte e aí vai colocar o seu organismo em estado grave de doença. Mas isso não é para todas as doenças, tá? A dengue é um exemplo delas, mas não é para todas. Ok? Vamos lá. Agora, imunização passiva. Imunização passiva, o próprio nome fala, é quando o seu organismo não produz os anticorpos. Então, ele já recebe esses anticorpos prontos. Se ele já recebe esses anticorpos prontos, ele não vai apresentar memória imunológica. E aí tem dois exemplos de imunização passiva: o leite natural, o leite materno. Então, quando a gente é bebezinho e a gente mama o nosso leitinho lá na teta da nossa mãe, a gente tá ingerindo anticorpos prontos. Esses anticorpos prontos, eles vão ajudar nosso organismo na defesa. Porém, o nosso organismo não vai gerar memória. Quando a gente entrar em contato com um patógeno de novo, não gerou memória. E a mesma coisa é o soro, ok? O soro, ele também é anticorpo pronto. Então, vamos ver como isso funciona. Aqui eu coloquei um exemplo de produção de soro, ok? A Isa perguntou, por que é tão difícil desenvolver uma vacina eficaz? É exatamente por isso que eu falei, Isa. Eu vou falar mais um pouquinho para vacina daqui a pouco, mas é tipo assim, é porque muitas das vacinas, elas induzem o organismo a produzir anticorpos, mas ou esse anticorpo não é de memória, então ele se esgota muito rápido. Tipo assim, o anticorpo dura um mês, aí não adianta nada. Ou senão, esses anticorpos, eles não neutralizam a infecção, eles não se ligam ao vírus e impedem que o seu organismo seja infectado por esse vírus. Por isso que é tão difícil. Produzir anticorpo é até fácil, mas o problema é esse anticorpo ser de memória e ele ser neutralizante, ou seja, ele neutralizar a infecção. Tá, Isa? O Eduardo perguntou: os sintomas são causados pelo próprio vírus ou é uma reação do próprio corpo com uma febre? Os dois, tá? Então, existem sintomas que são causados pelo próprio vírus e existem sintomas que a gente chama que é da resposta imune. A febre, por exemplo, o vírus em si não causa a febre, mas o que ele faz? Ele ativa uma resposta imune e aí o seu organismo, para eliminar aquele patógeno, ele começa a inflamar, inflamar, inflamar e aí vai originar a febre, entendeu? Mas pode ser os dois, tanto um quanto o outro. Eu vou falar bem rapidinho sobre a produção de soro, porque não é o nosso foco aqui, mas é bom vocês diferenciar isso, porque cai em vestibular. Então, como que é o soro? O soro, a gente toma ele já tem anticorpos prontos, ok? Então, por exemplo, soro antiofídico, se a gente foi picado por uma cobra, ou tem soro caso a gente seja picado por um escorpião. A gente vai lá, toma esse anticorpo pronto, então, na hora, o nosso corpo vai melhorar.
Só que o que acontece? Se a gente for picado por uma cobra de novo, a gente vai ter que tomar o soro de novo, porque o nosso corpo não produz esse anticorpo, ok? Então, olha como acontece. Primeiro é extraído o veneno. Aqui eu dei o exemplo de uma aranha. O veneno da aranha é extraído da aranha, da cobra, do escorpião, assim por diante. Depois que esse veneno ele é extraído, ele é injetado em um animal de grande porte. Por que ele é injetado em um animal de grande porte? Porque se ele for injetado na gente, a gente morre. Pensa, se eu sou picado por uma cobra, eu quase morro, então eu não posso servir como estudo para produzir soro. Então, o que acontece? Ele é injetado em um animal de grande porte, tipo o cavalo. Foi injetado no cavalo, o cavalo vai começar a produzir anticorpo. Então, no cavalo vai estar tendo imunização ativa. O cavalo vai produzir anticorpo, vai produzir muito anticorpo contra aquele veneno. Depois disso, é retirado o sangue do cavalo. Então, a gente retira o sangue com esses anticorpos. Esse sangue é separado, a gente separa o plasma do restante do sangue, separamos os glóbulos brancos dos glóbulos vermelhos. E aí, a gente dilui esse plasma com esses anticorpos e tá pronto o nosso sorinho. Então, a gente dilui ele e aí a gente consegue ter soro prontinho para caso a gente seja picado. Mas aí, isso daqui é só um resuminho de tudo. Mas aí a gente pode ver que soro não tem imunização ativa igual uma vacina. A Madu perguntou: os vestibulares podem fazer uma relação do corona com a gripe espanhola? Se sim, o que eles têm em comum, além de serem uma doença causada por um vírus? Vamos lá, Madu. Podem sim, porque os dois foram pandemias, né? A gripe espanhola foi uma pandemia muito grande e Covid a gente está vivendo uma pandemia. Então, o vestibular pode colocar que as coisas de pandemia, pedir para você comparar diferentes pandemias. Além disso, apesar do vírus da gripe e do vírus da Covid serem diferentes, eles têm algumas características em comum, como, por exemplo, o método de transmissão. Então, geralmente, a transmissão é a mesma, por gotículas. Então, o que a gente poderia colocar aqui, tanto para a gripe espanhola quanto para o coronavírus, é indicado o quê? Usar máscara. Usando máscara, a gente impede que essas gotículas se espalhem, ok? Os sintomas são parecidos, mas a gente pode ver que o coronavírus não é uma gripezinha, e a gripe espanhola também não é uma gripezinha qualquer, ok? Então você pode relacionar isso. Eu acho que ele não vai pedir coisa muito específica, tipo, o vírus é de RNA, de DNA, isso ele jamais vai te pedir. Mas eu acho que é mais questão de para você relacionar com pandemia, pode ser que você tenha que relacionar isso com história, com geografia, talvez com imunização. Então, tanto para a gripe quanto para o coronavírus, um processo de imunização é a vacina. Ele pode relacionar isso com sintomas e também com transmissão. Eu acho que seria mais isso, tá bom? A Rafa perguntou: basicamente, os modos de transmissão da doença viral são sempre por gotículas ou tipo as DSTs, ou ainda existem outros métodos de transmissão? Não, não são sempre por gotículas. Vou responder a pergunta em etapa. Lembra que a gente viu lá no começo da aula que os coronavírus, né, eles têm aquela proteína spike, e aquela proteína spike, ela interage com o receptor da célula, o ACE, e no trato respiratório é onde tem mais ACE, nas células do trato respiratório, por isso que o corona interage mais lá. Então, no trato respiratório, quando a gente espelha algumas gotículas, pode ser que a gente libere também esses vírus, junto com essas gotículas. Mas, por exemplo, vírus que causam doenças ou infecções que são sexualmente transmissíveis, como HIV, como HPV, eles não vão infectar as células do trato respiratório. Então, você pode cuspir, tipo, saliva para todo lado, que não vai ter vírus ali. Eles vão infectar outros tipos de células, ok? Então, cada vírus infecta uma célula diferente por causa desse receptor. Essa questão de infectar célula diferente a gente chama de tropismo. Os coronavírus têm tropismo por células do epitélio respiratório, ok? Tem vírus como HPV que
tropismo por células do aparelho genital, do pênis, da vagina e assim sucessivamente, ok? Então, isso a gente chama de tropismo, tá? Não vão ser todos os vírus. Isso é bom também para vestibular. Aqui eu coloquei um quadro para vocês, e só mais uma coisinha, Rafa. Agora a gente utiliza o termo IST, que é infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque nem toda infecção vai causar uma doença, ok? Às vezes a gente pode estar infectado pelo vírus e não necessariamente estar doente. Vou dar o exemplo do HIV. Muitas pessoas se infectam pelo HIV, que é o vírus da AIDS, mas não desenvolvem a doença da AIDS, ok? Então agora, se cair no vestibular, você coloca sempre IST, que é infecção sexualmente transmissível. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para a gente comparar o soro da vacina. O soro, por exemplo, é artificial, a vacina também, beleza. Mas um é de imunização passiva, o outro ativa. Um já tem anticorpos prontos, o outro tem parte de antígenos. O soro, ele tem uma resposta imediata, então assim que a gente tomar, a gente vai melhorar. Nosso organismo está defendido. Porém, ele não tem resposta imunológica. Se a gente entrar em contato de novo, já era, a gente tem que tomar soro de novo. Já a vacina é o contrário. Os anticorpos demoram um pouco mais para ser produzidos, mas na maioria das vezes tem resposta imunológica. E o soro é utilizado na cura e a vacina na prevenção. Ok? Para finalizar, e agora para finalizar mesmo, prometo, estamos nos últimos slides, a gente vai falar um pouquinho das diferentes vacinas que estão sendo desenvolvidas, bem rapidinho, só para vocês entenderem. A gente falou de vacina. A vacina induz o nosso organismo a produzir anticorpo, mas existem diversas maneiras de produzir vacina. Por exemplo, tem a vacina atenuada, que a gente chama que é de vírus atenuado. O que significa? O vírus está ali, vivo, naquela vacina, só que ele está enfraquecido. Então, ele está ativo, ele vai fazer com que o seu organismo gere uma resposta imune, mas ele não vai te causar doença. Por quê? Porque ele está enfraquecido. Então, essas vacinas, elas são compostas por vírus vivos, mas enfraquecidos, diluídos. Tem as vacinas que são vacinas inativadas. O vírus não está vivo, o vírus está morto, mas algumas partículas do vírus ainda estão ali. E o seu organismo vai reconhecer, o seu sistema imune vai reconhecer e também vai produzir anticorpo. E tem outras vacinas que a gente chama de subunidade, que é fragmentos dos vírus. O seu organismo também vai reconhecer e vai gerar uma resposta, tá? Além disso, outra parte importante, que é que a gente está falando muito na mídia agora, é a gente viu as etapas de produção de uma vacina, né? Então, as etapas, só para relembrar de produção de uma vacina, são essas etapas aqui, ok? O vírus ele pode ser atenuado, pode ser ele inativado, ele vai ser ingerido no organismo, nosso organismo vai gerar resposta imune. Essa é a etapa de produção. E aí pode ter diferentes tipos de vacina. Hoje em dia estão sendo produzidas todos esses tipos aqui da Covid-19. E aí tem uma última etapa, que é a etapa de teste da vacina, que é importante também. A gente precisa testar essa vacina em diferentes pessoas para saber se ela é eficaz. E aí a gente tem vários tipos de teste. O primeiro teste a gente chama de teste pré-clínico. Por quê? A gente testa essa vacina em animais. Geralmente são usados ratinhos, ratinhos de laboratório. A gente testa essa vacina neles. Por quê? Porque se ela for perigosa, se ela desenvolver alguma reação muito forte, ela vai desenvolver nesses ratinhos. Então não foi, nenhum ser humano entrou em contato com isso. Se esse teste passou, se essa fase pré-clínica foi aprovada, a gente vai para a fase clínica. Aí a fase clínica tem 3 etapas, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Na fase 1, a gente testa essa vacina num número bem pequeno de pessoas, tipo 10, 15 pessoas, para ver se realmente ela não dá reação nos seres humanos. Por que a gente testa no número pequeno de pessoas? Porque pode ser que ela não dê reação no ratinho, mas dê reação aqui no ser humano. Se essa fase 1 for aprovada, a gente vai para a fase 2, que a gente testa num grupo maior de pessoas, que é geralmente 100 pessoas. E se essa fase 2 for aprovada, a gente vai para a fase 3, que a gente testa num número maior, geralmente 800 pessoas, 1.000, 1.200.
Se a fase 3 foi aprovada, todo mundo foi testado, a vacina foi aprovada, aí a gente comercializa ela, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos de vacinas que estão na fase 3. Então, tem a Coronavac, que é da empresa Sinovac, tem a da Oxford, tem a da Moderna, tem a da Pfizer. E aí, aqui eu trouxe o tipo de vacina. Ó. Então, a da Coronavac, por exemplo, é o vírus inativado, é o vírus morto. A da Pfizer, por exemplo, já é o mRNA mensageiro. Tem diversos tipos de produzir vacina, ok? E aqui é importante a eficácia, ó. A da Pfizer, até agora, é a que teve maior eficácia. Então, 95% das pessoas que foram testadas, que fizeram esse teste, essa vacina foi eficaz, ok? Isso é importante a gente saber. E aqui eu só coloquei o armazenamento, por exemplo, apesar da vacina da Pfizer. Aí coloquei alguns prós e contras, né? Um pró da vacina da Pfizer é a eficácia, né? Que ela tem 95% de eficácia, mas um ponto negativo é que ela tem que ser armazenada a menos 70 graus. E aqui no Brasil não existe refrigerador que consegue armazenar ela nessa temperatura tão baixa. Outras, como por exemplo a da Coronavac, ela já é armazenada de 2 a 8 graus. Então isso já pode ser comercializado aqui no Brasil, já é mais fácil, ok? E, terminando, última coisa que eu quero falar é sobre imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando, tipo assim, uma quantidade de pessoas significativamente grande da população entrou em contato com esse vírus, com essa doença, e adquiriu imunidade. Seja por método natural, como o próprio vírus, ou seja por método artificial, como a vacina. Mas o seu organismo entrou em contato e ele produziu anticorpos e ele adquiriu imunidade, ou seja, ele não vai pegar mais a doença, ele adquiriu imunidade. E aí o que acontece? Se uma parcela grande da população entrar em contato com essa doença e adquirir essa imunidade, as pessoas que não entraram em contato, elas não vão se contaminar. Por quê? Porque a maior parte da população já está imune. Isso que a gente chama de imunidade de rebanho. A maior parcela da população que está imune consegue imunizar aqueles indivíduos que não estão imunes, indiretamente. Aqui, um exemplo sem imunidade de rebanho. Ó. Esse indivíduo aqui, ele transmite a doença para todos esses. Ó, esse transmite para todos esses. No final, olha o tanto de gente que vai estar contaminada. Agora aqui a gente tem um exemplo de imunidade de rebanho. Todas essas pessoas azuis estão imunes. Então esse indivíduo aqui, ó, ele está infectado, esse amarelinho. Ele vai tentar transmitir para esse azul, mas ele não vai conseguir porque ele já está imune. Vai tentar transmitir para esse outro, mas ele não vai conseguir porque ele já está imune. Vai tentar transmitir para esse outro, mas ele não vai conseguir porque ele já está imune. O único que ele vai conseguir é esse daqui. Esses outros verdinhos aqui, por mais que eles não estejam imunes, automaticamente eles não vão pegar doença, porque a maior parcela da população já está imune. Então, a imunidade de rebanho significa que se a maior parcela da população tiver imune, as pessoas que não estão imunes automaticamente vão ser protegidas. Aqui é um exemplo também, só que agora não é um exemplo com a doença, e sim com a vacina, mas é o mesmo conceito. A vacina protege um indivíduo. Essas duas pessoas aqui não tomaram vacina, mas se o restante todo da população tomar, o vírus não vai conseguir se transmitir para essas outras duas pessoas aqui. Então, automaticamente, elas vão estar imunes. Isso que a gente chama de imunidade de rebanho. E esse é o último slide, e eu coloco para vocês esse desafio. Se pelo menos 40% da população brasileira se infectar com SARS-CoV-2, a gente atinge a imunidade de rebanho? Sim ou não? A pessoa que responder corretamente vai ganhar na Mega da Virada. É literalmente o último slide, tá, pessoal?
que vocês acham? Ó, 40% da população brasileira se infectou pelo coronavírus. E aí vocês acham que o restante da população vai estar automaticamente imune? A gente atingiu a imunidade de rebanho. A galera respondeu que não. A resposta é não, por vários motivos, mas o principal deles é que... Nossa, quanta gente ganhou na Mega da Virada. Mas o principal motivo deles é que a gente viu que quando o indivíduo se infecta com o SARS-CoV-2, não necessariamente ele fica imune, não necessariamente ele produz anticorpos. Por isso que tem gente que está se reinfectando. Então, esses políticos, tem muito político que está aí falando, deixa todo mundo pegar Covid para a gente atingir a imunidade de rebanho, que aí a população toda vai estar imunizada. Se fosse uma doença que realmente os organismos eles adquirissem imunidade, pode até ser. Primeiro que nem assim seria legal ele falar isso, né? Porque a gente está se tratando de doença. Mas pode até ser que em um determinado momento a população atingisse a imunidade de rebanho. Mas, como a gente tem gente que está pegando Covid de novo pela segunda vez, isso não vai acontecer. Então, a melhor coisa é a gente ainda esperar a vacina e manter o isolamento social, tá ok? E a última coisa que eu quero falar é que a vacina, sim, promove a imunidade de rebanho. Então, vamos supor que, sei lá, 90% da população se vacina e os outros 10% não quer se vacinar porque a vacina é comunista. Ou se não quer se vacinar porque não acredita na eficácia da vacina. Se esses 90% da população se vacinou, esses outros 10%, eles vão estar, teoricamente, imunes. Então, a vacina promove, sim, a imunidade de rebanho. O que a gente não pode deixar é que esse movimento anti-vacina ele se dissemine de uma forma para muita gente não querer se imunizar. E aí, se muita gente não quiser se imunizar, aí a gente não vai atingir a imunidade de rebanho. Aí só vai estar imune quem realmente tomou a vacina. Tá bom, pessoal? É isso. Acho que eu falei demais. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou postar os slides depois para vocês. Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se alguém tiver, pode colocar aí. Se ninguém tiver, eu agradeço a participação de todos. Desculpa pelo 1 minuto de atraso. E desejo para todo mundo, né? Eu não vou ver mais ninguém aqui, nem em aula, então eu desejo para todo mundo um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Ajudem a compartilhar de novo as inscrições do Vitoriano. E, e muito obrigado por estarem aqui nessa aula, ok? Muito obrigado mesmo. O Iago perguntou, a partir de quanto tempo, depois que você pega o corona, você pode transmitir? Olha, eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja 3, 5 dias. Lembra aquela curva que eu mostrei, aquele pico? Naquele pico que quando tem o pico da infecção viral, a gente tem que fazer PCR, e se for mais para frente, tem que fazer o teste do dedinho. Naquele pico lá do vírus, é onde a gente mais transmite. Então, aquele pico é mais ou menos de 4, 5, 6 dias, ok? É isso, galera. Bom final de semana para vocês, bom Natal, bom Ano Novo. E a gente se vê no começo do ano que vem para a galera do Vitoriano, a gente se vê para as revisões finais, ok?